não é uma escolha, é partindo desse estudo original da década de 80, foram feitas novas pesquisas de uma organização, né, uma outra organização de pesquisa que é um editor de conteúdo americano que chama Training Industry Magazine, tá? Que é uma outra entidade. Continuou esses estudos na década seguinte, nos anos 2000 até 2018, 19, que foram os últimos dados. E eles descobriram, eles constataram que esses percentuais eles mudaram, eles evoluíram. Então, aquilo que era formal, que era 10% treinamento, né, em sala de aula ou até via internet, mas aquele treinamento que tem começo, meio e fim, tem uma avaliação de conhecimento, aquele treinamento formal, a maior parte das pessoas, quando a gente fala pessoas aqui, eu estou falando de colaboradores de forma geral, tá? De todos os colaboradores, né? A média passou para esses números aqui. Então, o treinamento passou a contar mais, na opinião das pessoas. Isso aqui foram 1.500 empresas estudadas e um número muito maior de pessoas entrevistadas, tá? Mas isso é no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, Europa, Ásia, África e América Latina. Mudou aqui de 20, né? O conhecimento que vem das pessoas para 25 e aquele da prática reduziu para 56. Então a gente viu um aumento aqui do formal, a gente viu um aumento do social. Tá? Só que eles foram mais a fundo e eles perguntaram, legal, para a média de colaboradores, mas quando a gente fala dos executivos, né, aqueles cargos de liderança, os cargos que têm responsabilidade de aspectos mais relevantes, esse percentual muda mais ainda. O treinamento passa a ser responsável por 28% do desempenho na opinião dos executivos. A questão social passa a ter 31%, aumentou mais ainda, e a prática passa a 41%. E isso tem uma explicação bem lógica. Primeiro, o tempo, na década de 80 e 90, a tecnologia já era presente, ela já era muito utilizada pelas empresas, mas a gente teve aí uma evolução muito grande, uma evolução muito rápida desse processo, e é importante que a gente frise isso, né? As formas de entrega, a forma de apresentar o resultado dentro das empresas mudou muito a partir da internet, que é ali, primeira década dos anos 2000, principalmente, que ficou muito popular a partir de 2010, 2012, começou a ser uma prática recorrente, todo mundo passou a usar a internet como ferramenta de trabalho. Então isso aqui tem um impacto muito grande dessa mudança. E aí a gente também tem uma outra constatação, que esses números não são definitivos, porque eles mudam em função do segmento, mudam em função da atividade. Só para a gente pensar, pensa num piloto de avião. Um piloto de avião, se ele não tiver 100% capacitado em treinamento formal, ele não consegue pilotar nem um monomotor, que é o avião mais simples. Então ele tem que fazer X horas de treinamento, X horas de voo com um instrutor para poder ter um brevet e conseguir pilotar sozinho um aviãozinho monomotor de pequeno porte. Para chegar e pilotar um avião de carreira, aquele avião que a gente, né, compra a passagem, vai no aeroporto, ele tem que ter algumas centenas, não sei quantas horas, não sei se são 1.000 horas, 2.000 horas de experiência em jatos menores, ter todo um treinamento em simulador para poder, ou seja, a prática aqui, claro, quanto mais horas de voo, mais graduado ele é, mais você não pode depender da prática para capacitar um piloto. Ele tem que chegar já pronto. Outra função, cirurgião. O cirurgião não pode aprender a fazer uma cirurgia neurovascular, né? Vai operar uma artéria que irriga o cérebro, aprender isso na prática. Óbvio que ele vai começar a assistir algumas
assistir no sentido de auxiliar algumas cirurgias, quando ele estiver estudando, ele vai assumindo mais responsabilidade, até ele chega no ponto de conduzir uma cirurgia sozinho, mas isso é um processo formal, né? A gente tem as residências, a gente tem as especializações que tem esse modelo de dar a experiência já dentro do treinamento. Você não pode, né? Imagina você chegar para ser operado, o seu coração ser operado e você olha o crachá do cirurgião escrito assim, em experiência, que nem a gente vê na rede de fast food às vezes, né? Nos McDonald's, no Bob's, no Burger King, lá que tem o menino lá com um crachá assim, em treinamento. Imagina você ver isso, né, no jaleco do seu cirurgião. Não vai ser bacana. O cara está em treinamento, ó. Ele já sabe como fazer, mas ainda está em treinamento. Não, ele só pode ser chamado de cirurgião neurovascular quando ele tem a credencial para isso. Ele já passou por uma parte formal, ele já passou por uma experiência dentro do treinamento e está pronto. Então, gente, esses números são ilustrativos e eu estou trazendo eles só para a gente pensar nisso. Pense agora na sua empresa, no seu negócio. A pessoa que vende o seu produto, o seu serviço, ela está mais para o cirurgião que passou por um processo formal, passou por uma experiência dentro do treinamento simulada para chegar e começar a vender, ou ela está mais para esse estudo aqui dos anos 80 aqui, que as pessoas, né, beleza, 10% lá no treinamento formal e depois vamos resolver tudo na prática. Né? E lembrando, a gente vivia aqui um tempo que a gente tinha mais tempo para, mais tolerância de prazo para ter um colaborador com um nível de desempenho aceitável. Ou seja, a gente tinha a velocidade dos negócios era diferente. Hoje, a gente contrata pessoas e espera resultado muito rápido. A gente não tem mais um ano de prazo. Muitas vezes a gente não tem nem 6 meses de prazo. E mesmo assim, em muitas empresas, muitas organizações, quando a gente conversa com as lideranças, a gente escuta, olha, o meu novo colaborador leva 6 meses para começar a produzir. Será que nessas empresas não estão deixando muito peso ou muita responsabilidade só pela prática? Pensa no desenvolvedor de software que é contratado nas empresas de tecnologia, ou no vendedor de varejo que é contratado numa loja e ele começa a aprender na prática, decepcionando às vezes algum cliente que entrou na loja, uma pessoa de uma área comercial, de uma concessionária, né, de um consumidor lá que vai ter, vai comprar um bem de 100 mil reais, às vezes, um carro de 100 mil reais hoje, tá numa das faixas aí mais comercializadas, né? Imagina uma pessoa que tem 100 mil reais para comprar um bem e sair decepcionada de uma loja porque foi mal atendida. Isso acontece muito. Muitas vezes essas pessoas que estão lá no salão de uma loja, que estão recepcionando esses clientes, não foram preparadas para isso. Então, eu queria pedir licença para explodir a sua cabeça agora e tentar mostrar que só o treinamento formal não resolve. Só a prática não resolve. E depender das pessoas para responder às dúvidas, só isso também não resolve. Mas esse conjunto, se você conseguir fazer com que ele trabalhe para o resultado do seu negócio,